Em 2020 começou de maneira muito caótica, digamos assim, né? Eu tinha acabado de ser demitido de uma empresa e na mesma época, o que hoje é meu sócio também, ele foi demitido dessa mesma empresa, então a gente precisou, naquele início, não com o modelo atual do negócio, mas a gente começou a vender celulares, assim. As coisas começaram a crescer muito, o que a gente tinha ideia de vender talvez 2 por dia, a gente começou a vender 30, 40, 50, o que foi muito, muito legal, mas que ao mesmo tempo também foi muito complicado, que a gente pensou começar a se moldar muito pra gente acompanhar esse ritmo do que as coisas estavam apresentando pra gente. Desde os 13 anos sempre estava buscando, trabalhando, dava aula, teve época que eu trabalhei no Tribunal de Justiça, já trabalhei com edição de vídeo, com design, enfim, já fiz um bocado de coisa na minha vida. Eu lembro inclusive de eu com uns 10, 11 anos tava com o Lucas, a gente foi passar férias assim, né, lá em Boipeba na época, e a gente queria, acho que era comer alguma coisa, comprar uma coisa lá na ilha. E aí a gente decidiu alugar uns caiaques. A gente depois foi inventar de pular na água, o dinheiro perdemos. E aí foi talvez a minha primeira frustração maior, assim, que talvez frustração deve ter sido uma das coisas mais importantes que já aconteceram na minha vida, que foi nessa base dessas falhas, desses erros mesmo, que eu comecei a ter resiliência para continuar tentando. E foi aí que em 2022 eu fiz o primeiro Summit já empreendendo. E eu consegui perceber, de verdade, assim, parece algo, pra mim, de verdade, tinha um valor meio irrisório, assim, era o que todos os anos tinha na IBAN e eu não valorizava exatamente esse momento. Mas quando eu comecei a fazer, vivendo isso e percebendo o quão importante, quão relevante os conteúdos ali de dentro, fez total diferença. Então todas essas pequenas coisas que dentro de mim já existiam, mas que eu não conseguia dar nome, etc., dentro do Summit eu comecei a descobrir. Eu comecei a perceber, como o Gary Kershaw falava, que a gente ou controlava as coisas ou a gente crescia, que realmente que um dos elementos muito importantes para um líder era justamente você enfrentar essa caoticidade, você enfrentar esse caos. Então foi muito legal. Outra coisa também, eu percebi que dentro da empresa eu não queria que as pessoas trabalhassem desmotivadas ou fossem de maneira obrigada, assim. Mas dentro do Summit eu percebi com o Chola, por exemplo, dentro da palestra de civilidade, de que ele falava que o ambiente de trabalho não precisa ser a pior hora do dia para você estar. E sabe? Então assim, esses parâmetrozinhos que a gente começa a rotular e tudo que a gente começa a conhecer, assim, de fato, a gente começa realmente a empregar, a desenvolver, a criar um método sobre isso, o que era só um desejo, começou a se tornar uma realidade. E foi dentro da palestra também do Craig, que ele falava que para você desenvolver líderes, é necessário que você saia da frente para eles liderar. É necessário que você deixe que eles realmente assumam aquilo e que eles virem líderes de fato, né? Que o processo de liderança ele não precisa só ser conduzido, é necessário que você saia da frente. E foi isso que a gente começou a fazer e deu muito certo. Eu confesso que foi complicado, né? Acho que também, tanto pra mim quanto pro meu sócio, realmente foi algo que foi complicado de aceitar isso, né? Porque a gente queria controlar, a gente via algumas coisas que talvez não estavam exatamente da forma como a gente queria, mas foi necessário que eles crescessem nisso. E hoje são pessoas que talvez eu possa até dizer que são muito melhores do que eu fazia antes. Isso é muito bacana de ver como uma aplicação prática do Summit eu trouxe para um ambiente que era vida real de fato e que deu muito certo. Hoje a gente trabalha com habilidade de celular, né? Que é um material que ele deixa o celular como se fosse uma película, mas que protege o celular por completo. E a gente confia tanto que a gente até garante, se cair e quebrar, a gente vai consertar pra você de graça. E nisso a gente começou a entender que a gente poderia fazer a aplicação na casa da pessoa, a gente poderia ter um time que poderia vender não apenas as blindagens finais para consumidor final, mas para vender para outros varejistas, para pessoa jurídica de fato. E nisso a gente foi crescendo, entendendo o negócio, vendo pra onde a gente ia, vendo pra onde a maré estava apontando de fato. E aí hoje a gente conta com 28 pessoas que são empregadas lá, toda CLT, tudo direitinho. Lá, por exemplo, também a gente tem um perfilzinho de uma colaboração de sonhos que as pessoas, à medida que eu entendo assim, eu acho que é o maior termômetro que eu tenho pra entender que eu estou crescendo é ver as pessoas que estão ao meu redor crescendo também. E é muito pouco ainda, né, do que a gente ainda quer. Todos os dias que a gente alcança algo, a gente percebe que a gente tá muito longe do que realmente a gente ainda vai chegar e vai fazer. E pra isso é necessário também que a gente continue se atualizando. No Summit passado eu fiz sozinho e dessa vez eu vim com todos os meus sócios, vim com outros funcionários também, porque a gente precisa entender que a gente precisa estar bebendo de fontes confiáveis. A gente tem muito a aprender, a gente tem muito a crescer e perceber
dentro desse ramo de gestão, de empreendedorismo, de liderança, mas que hoje talvez o Summit se aponta como algo disso, como uma fonte pra gente continuar crescendo, né? E que mesmo em meio a todas essas dificuldades que a gente passou, todos esses fracassos que a gente teve, com certeza, eu acho que o que mais norteou, o que mais me fez continuar tentando foi eu me entender como insuficiente ainda. Então vou pegar esse 1% do Pastor Abraão, vou pegar 1% isso do Craig, do Shola, enfim, das pessoas que passam por mim, eu vou estar aprendendo e estar desenvolvendo para ser o melhor para eles e consequentemente eles vão ser melhor para os funcionários deles, e isso também vai ser para o mercado, enfim, vai ser um ciclo que vai se retroalimentar aí, justamente porque a gente busca de maneira muito sincera entregar o melhor do que a gente tem e todos os dias ser o melhor do que a gente já é hoje.